se ambientar nessa nova linguagem e nesse novo espaço que é a TV. As questões jornalísticas, a questão da entrevista, essa dinâmica, eu já tinha participado de alguma maneira. O que me faltava era essa experiência do comando. Eu amo fazer show em espaço público de graça, isso já é um privilégio. Nesse contexto, ainda mais um show que é uma manifestação contra a censura, eu estou muito contente de estar aqui. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, Metrópolis no ar. A atriz Regina Duarte começa amanhã um período de testes na Secretaria Especial de Cultura. Ela se encontrou hoje com o presidente Jair Bolsonaro e disse que está noivando com o governo. Ela foi convidada para o cargo após a demissão de Roberto Alvim na última sexta-feira. Regina quer conhecer a pasta e as pessoas antes de decidir se fica na secretaria. Ela disse também que gostaria de uma gestão para pacificar a relação da classe artística com o governo. Agora, nós vamos ser inspirados pelas transformações que podem acontecer dentro da escola pública. E quem abre esse caminho para a gente são os professores de arte. Professores de arte vencedores do Prêmio Arte na Escola Cidadã. É uma iniciativa que já tem 20 anos e busca amplificar e também valorizar projetos de ensino inovadores em artes visuais, dança, música, teatro. E aí você se pergunta, o que ganham os alunos? Confiança, espírito crítico, cidadania e uma oportunidade de pensar o mundo de uma forma mais livre, mais criativa. É por isso que a gente tem que lutar para que as disciplinas de artes tenham voz e importância dentro do currículo. Pois é, vocês vão ver, ó. A gente vai ver agora o projeto vencedor na categoria Educação Infantil, com a professora Grécia Rocha de Oliveira, aqui de São Paulo. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê. Otto Lara Rezende. A criança de 1 a 2 anos de idade está sempre buscando as pequenas coisas na natureza, no brincar. Onde é que a gente consegue se encantar com uma formiga que encontra no parque, por exemplo? Ele chega, ele vê a formiga, ele quer seguir a formiga, ele quer acompanhar ela. E quando a gente tenta ver pelo olhar da criança, a gente vai ver que o olhar é diferente. A ideia do celular surgiu porque nós pensamos nas possibilidades de acesso tanto nosso, dentro do SEI, como também dos pais. Nós percebemos que eles já tinham certo conhecimento. Então nós percebemos que essa sim, era uma ferramenta que tem sim a necessidade de ser ressignificada. E por que não ele usar essas novas tecnologias como forma de criação, de invenção, de pesquisa, de buscar e de selecionar aquilo que se quer registrar. É como se ele estivesse tomando posse do mundo ao seu redor. Aí depois a gente expor esse objeto para eles no projetor. O incrível assim, é ver a reação deles na hora da apreciação. Como a criança se expressa por meios nem sempre compreensíveis para nós adultos, a fotografia fixa esses momentos e permite que a gente passe então a interagir agora com o olhar da criança. É a sua sensibilidade, é como as coisas do mundo afetam as crianças. E isso é extremamente valioso. Nós não podemos perder em nós esse olhar da criança.
o olhar curioso de estar sempre buscando um olhar diferenciado mesmo para as pequenas coisas da vida. Eu me emociono sempre. Amanhã tem mais Arte na Escola Cidadã e durante toda a semana vocês vão ver aqui projetos vencedores. E hoje tem estreia aqui na TV Cultura. A jornalista Vera Magalhães assume a bancada do Roda Viva e já chega causando. Seu primeiro entrevistado é o ministro Sérgio Moro. Pois é, com mais de 25 anos de carreira, a Vera Magalhães tem passagens pela Folha de São Paulo, Veja, Estadão e Rádio Jovem Pan. O Metrópolis acompanhou os bastidores da gravação de um programa piloto, que é uma espécie de ensaio geral para a estreia da jornalista. Bonita, eu não sei, nervosa eu tô. A Vera é uma pessoa de grande envergadura no universo de jornalismo político e do jornalismo como um todo, e ela traz essa história com ela e também, digamos assim, a sua capacidade de catalisar a opinião pública e de trazer as perguntas mais argutas na hora dessas entrevistas. No momento que foi anunciada a vinda do juiz, do ministro Sérgio Moro ao programa, imediatamente começou uma grande discussão nas redes sociais. O nosso entrevistado é bastante polêmico, né? A controvérsia que houve nas redes sociais na semana anterior à minha estreia já mostra isso, né? Parecia uma coisa ali, um fla-flu, as pessoas adorando ou odiando, dizendo quem deveria vir à bancada. E isso só me deu uma dimensão ainda maior do tamanho do Roda Viva, que eu já tinha como espectador e como participante da bancada, mas me deu ali uma noção do tamanho do programa. O que se vê é, vamos dizer, uma sensação de possuir o programa, de participar do programa, de querer participar da confecção do programa, o que para o programa é maravilhoso, é muito importante. Então esse movimento todo, mesmo quando ele em alguma medida respingou na agressividade, etc., para a gente foi muito bom, porque mostra que as pessoas querem participar, querem tem o Roda Viva como parte das suas propriedades, vamos dizer. Agora tendo de aprender uma série de coisas relativas à câmera e a como me portar. Agora mesmo, por exemplo, no nosso piloto que você assistiu, eu estava assim acompanhando um debate entre o nosso entrevistado fake e um dos entrevistadores. E o nosso diretor, o nosso vice-presidente veio que falou: olha, você não está na janela, você está na câmera. Então, esses problemas técnicos, principalmente, eu acho que essa é a maior dificuldade de quem vem do meio impresso para a televisão. Das entrevistas que você viu ou que você participou dos Rodas Viva, qual que marcou você? Tem algum programa que você se lembre, enfim? São muitos daqueles antigos que eu assisti. Eu nunca vou me esquecer do Brizola, que ele era um entrevistado maravilhoso. Seria muito melhor fazer uma constituinte com um presidente eleito ao lado de um presidente eleito do que fazer com o Sarney, que não foi eleito. O do Quercia, que ele quase saiu na mão com o entrevistador. Safado é o senhor. Safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado. Safado é o senhor. Safado é o senhor. Cala a boca aí, viu? Tem que explicar ao povo brasileiro. Doutor Xavier, por favor, instantinho, por favor. E eu acho que essa fase anterior à minha, com a Daniela, o programa veio muito bem. Ele resgatou a importância dele, ele voltou a ser um Talk of Town, e eu pretendo pegar nesse mesmo pique e entregar depois, quando eu sair, nesse mesmo pique, com o programa tendo a repercussão que ele merece, que ele sempre teve, porque é um programa mais importante, mais plural da TV brasileira de entrevistas. Estaremos todos e todas acompanhando. Olha aí, você que é fã do Radiohead, a banda abriu hoje na internet a Radiohead Public Library, isso mesmo, uma biblioteca pública. É um arquivo enorme, gratuito, com álbuns, canções que não chegaram aos discos, fotos, programas de TV, shows, enfim, tem muita coisa. Para acessar, é só digitar radiohead.com. Like a weapon, like a weapon.
Metrópolis de volta e o nosso assunto agora é o centenário de Federico Fellini, cineasta italiano, que nasceu hoje, no dia 20 de janeiro. Quem está aqui com a gente para falar sobre o Fellini, olha só que convidada, gente, especial. Renata Almeida, diretora da Mostra de São Paulo. E a gente vai conversar um pouco sobre o legado desse grande cineasta, de um gênio do cinema. E como é que esse legado se constrói, né? É um mito do cinema. É um mito, né? Tanto que é um cineasta que virou um adjetivo, né? Feliniano. Algo é feliniano. E todo cineasta, você se pega falando assim, você fez o seu 8,5. Porque o 8,5 era um filme sobre um cineasta, né? Então, quando tem um cineasta, um diretor que vai fazer um filme sobre o trabalho do diretor, sobre suas angústias, a gente vai falar, você fez o seu 8,5. Então, o Fellini entrou na história do cinema com muitos filmes que marcaram outras carreiras também, né? Ele influenciou muita gente. E ele começa, veja só, como jornalista. Ele começa jornalista, depois ele foi cartunista, ele desenhava. Então os storyboards dele eram maravilhosos, né? E ele escrevia para teatro de revista, depois para o rádio. Então, ele teve uma carreira que você sente esse começo da carreira dele nos trabalhos dele, que eram trabalhos muito sofisticados, mas, ao mesmo tempo, muito popular. Claro, que tem essa intersecção. Quando você consegue romper estruturas de linguagem, trazer inovação para o cinema e, ao mesmo tempo, conversar com muita gente, é um mérito. É um mérito. Ele começou no neorrealismo, né? O neorrealismo lembra, pós-guerra, né? Todo mundo sem dinheiro, tentando reconstruir a vida, a realidade, né? O que estava acontecendo era muito importante. Ele começou com o Rossellini, que era o grande mestre do neorrealismo, né? Ele trabalhou em Paisà, Roma, Cidade Aberta, e depois ele fez uma codireção, depois ele fez o Shake Bianco, que chama... O Abismo de um Sonho. Esses nomes. E aí a gente está vendo a imagem dos Boas-Vidas. Dos Boas-Vidas, que foi o segundo filme dele, que já é autobiográfico. Que os Boas-Vidas, que a gente podia falar assim, os folgados, né? que era aquele pessoal ali, começo da idade adulta, que não quer nada com nada, e um deles vai sair da cidade, do interior, procurar algo novo, que é o próprio Fellini. Que você vai encontrar esse alter ego dele, que depois vira o Mastroianni, né? Em outros filmes, até no 8,5 aqui, que eu já falei um pouquinho. E aí, esse filme que a gente acabou de ver, e depois a gente vai percebendo isso nos outros, ele vai se afastando desse realismo, né? Você ainda tem o La Strada, né? A Estrada da Vida, que é com a Giulietta Mazzini, que é a mulher dele. Foram casados durante 50 anos. Uma atriz extraordinária, olha a gente está vendo. E fala sobre temas que a gente fala hoje, né? É sobre relação abusiva, sobre o papel da mulher. É uma mulher que foi vendida pela própria família, por esse artista aí de circo, né? E ela entra nessa relação abusiva. É um filme lindo, triste. E o Papa, um dos filmes prediletos do Papa Francisco ali outro dia. Foi o primeiro Oscar do Foi Fellini, o primeiro Oscar, né? Foi o primeiro Oscar. Agora, como sofrem, gente, essas mulheres? Como sofre, né? Ele tem um pouquinho ali de influência do neorrealismo. Aí você ainda vê a influência do neorrealismo nesse. E tem o Noites de Cabiria, que também é com a Giulietta Mazzini, que é uma atriz, assim, que é alegria triste, né? O sorriso triste, né? E ela também vai trabalhar com ele no Julieta dos Espíritos, que também é uma preocupação do Fellini com um machismo muito grande, né? Você vê como é atual e naquela época ele tocar nesses temas, né? Da maneira ali que ele conseguia, a Noite de Cabiria. Olha aí. E a Cabiria, que é essa prostituta, né? Uma prostituta muito doce, ela já aparece no primeiro filme dele, no Shake Bianco. O personagem contra ela, é uma personagem que está ali passando e ele vai fazer um filme só para ela no Noites de Cabiria, que acho que ganhou um Oscar também. Ganhou um Oscar também, eu acho que é o segundo Oscar do Fellini. É o segundo Oscar. Aí... eu vou dar uma puladinha para Doce Vida, que
é um marco importante no cinema, Sim. na trajetória do Fellini, mas no cinema também. Sim, né? a Doce Vita. Ela tem o Marcello Mastroianni, faz um jornalista de celebridades, né? E é engraçado que o paparazzi, essa expressão vem da Doce Vita, Vem que daí. é do personagem paparazzo, né? E tem essa cena que virou um ícone, que é a Anita Ekman saindo da Fontana de Trevi, né? Não tem quem vá pra Roma não queira ir pra Fontana de Trevi. Na verdade, você quer sair como ela, mas não é possível. Não é possível. Mas aí ele disseca essa alta sociedade, tipo, um olhar pra imprensa, assim, muito... É crítico. Crítico. É crítico, ele é irônico, ele é crítico da maneira que o Fellini sempre foi crítico e político nos filmes dele, sem ser óbvio, né? Claro. Muitas vezes usando da ironia, do humor, do ridículo, né? E ele vai, e você vai ver isso em outros filmes. Agora, você tá falando... Olha a cena, né? Olha, é a clássica. cena clássica, né? Ai, Não tiraram tem- bem pra gente, bem na cena, gente. Mas é pra gente rever depois. Ela sai falando Marcello. Marcello. 8h30, você até citou aqui no começo da nossa entrevista que virou uma expressão, né? E a outra expressão que você falou é tipo o feliniano. O que é ser feliniano? Feliniano, então, é um pouco mais, né, essa fase da fantasia. O Fellini, eu acho que também tinha uma influência da psicanálise, do subconsciente. Claro. Porque eu acho que ele não é um cinema cerebral somente, ele é um cinema que mexe muito com a sua emoção, muito com o seu subconsciente. Com as imagens lindíssimas, né, que ele era um esteta. E essa parceria com o Nino Rota. Ah, né? parceria com o Nino Rota. Que fazia essas músicas super emotivas e ele nunca teve medo do sentimento. Né? Porque muitas vezes a gente vê um filme e você fala, e o diretor teve medo de cair no sentimentalismo. E ele não, ele às vezes fazia... O sentimento estava rasgado, tanto que ele é um cineasta que você se emociona muito, né? Muito. O filme dele, o Amacorde... Amacorde. Amacorde. Eu acho que é o meu predileto, Esse é o ou predileto. que chega a mim, assim, Porque, então, Amacorde, eu me lembro no dialeto, né? Nesse dialeto italiano, eu me lembro. Que também, igual o 8h30, a gente também fala, você fez seu Amacorde. Porque quando você lembra, né, das coisas que você fala, olha que maravilha, ele ridiculariza o fascismo, né? Vira uma piada. E o fascismo é ridículo, né? É ridículo. Né? Se você deixar bem claro ali... O fascismo é algo ridículo, né? E aí você tá vendo, né? Mussolini, são as lembranças dele, né? Ao mesmo tempo, ele fala, o Fellini brincava, até nas entrevistas, com a história dele. Ele tinha uma biografia um pouco inventada. Ele falava, ninguém sabe o que era verdade, o que era mentira. Tem a história que ele falava, às vezes, que tinha fugido com o circo, né? Então, você não sabe. Eu acho que isso... Tá no cinema dele elementos. também essa história desse pacto, né, da ficção, da realidade. Em alguns filmes ele revela pra gente, outros ele faz um falso documentário. Qual é o seu filme predileto? Então, o primeiro filme, eu lembro, eu tinha uns 16, 17 anos, eu fui ver até no Belas Artes, eu lembro direitinho, eu fui ver Ela Nave Vá. E eu acho que é por isso que, pra mim, é um dos grandes filmes, nem... Tá na maioria das listas, mas eu acho que a fantasia ali está no ápice, né? Você sabe que aquilo é tudo um cenário, mas você entra naquela história maravilhosa, né? Ao mesmo tempo, é um pouco um final de uma fantasia, que você está vendo as cinzas daquela cantora de ópera, né? Porque a história é esse navio que está indo levar essas cinzas, para jogar essas cinzas, né? E é a fantasia, né? E você vê, o cinema, agora nos últimos anos, ele ficou tão calcado apenas na realidade. Eu senti nos últimos anos no cinema uma falta de fantasia. E eu acho que o Fellini, mais do que nunca, ele é necessário, entendeu? Até para a sobrevivência. A fantasia é muito importante. E aí, no Ela Nave Vá, você acaba a última cena... abre e você vê que você está num grande estúdio. Exatamente. Mas ainda bem que você estava dentro daquela história, né? Daquela grande mentira. E aqui, para a gente encerrar
E dá uma dó de falar rapidamente, porque a história é tão linda, a história do Fellini com a mostra. Olha o que a Renata trouxe pra gente. O cartaz da 10ª mostra, desenhos de Federico Fellini. Você viu que lindo? E o Leon tem uma história de pegar esse desenho num set de filmagem. Eu contava essa história, eu comecei a trabalhar na 13ª, mas o Leon contava essa história que ele foi no set do Ginger e Fred. Uau! Que foi um grande filme, assim, do final, uma homenagem a Julieta Mazzini e ao Mastroianni, né? Que eram 2 atores em decadência ali, fazendo o último espetáculo para a TV. E o Leon conta que pediu ali, eu queria um desenho seu para fazer o pôster da mostra. Ele falou, escolhe aí, escolhe o que você quiser. Esse é um desenho do Palhaços, que é um documentário falso que ele faz, que começa com uma criança que foge com o circo, né? Que é essa história aí que a gente está falando. E aí o Leon conta que ele estava indo embora, ele ficou no set ali na... Quem tem oportunidade de ver tem uma plateia, ele ficou sentado na plateia, daí acabou o dia de filmagem, ele estava indo embora, o pessoal da produção correu atrás dele e falou, não, você tem que vir amanhã porque você saiu no filme. Então ele voltou, contava isso com uma alegria. Agora, Renata, eu só queria muito obrigada. falar uma coisinha assim, para quem tiver curiosidade de saber assim do começo do Fellini, como ele começou, tem um filme magnífico, o último filme de outro grande mestre do cinema italiano, Ettore Scola, que chama Que Estranho Chamar-se Federico. Então pronto, anotem essa dica. Que começa dele chegando na redação, os primeiros trabalhos, ele no teatro de revista. É maravilhoso. O Ettore Scola é outro grande diretor. Nossa, ótima dica. Quem tem essa curiosidade, vale a pena. Foi lançado no Brasil, acho que dá para achar. Tem que procurar. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Que bom, né? Falar de cinema, de Fellini, ainda com a Renata aqui do lado. E antes do intervalo, mais uma notícia do cinema. O filme sul-coreano Parasita venceu o SAG Awards, prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Olha só, é a primeira vez que uma produção estrangeira fica com o troféu principal de melhor elenco em um filme de drama. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, Parasita concorre em 6 categorias do Oscar. Entre elas, melhor filme e melhor filme estrangeiro. 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Peças de teatro, shows, debates, performances e exposições que sofreram algum tipo de sanção no ano passado ganharam espaço no festival Verão Sem Censura. A gente estava lá, na noite de abertura do festival. Arnaldo Antunes foi escolhido para fazer a abertura do Festival Sem Censura. Recentemente, um de seus videoclipes, O Real Resiste, foi proibido de ser exibido no canal TV Brasil. Miliciano não existe, torturador não existe. Ao mesmo tempo eles censuram de lá, a gente canta de cá, né? Enquanto a gente tiver reações, né? De certa forma, o autoritarismo não vai avançar, mas depende muito, eu acho, da sociedade civil não normalizar esse tipo de conduta. Quem também se apresentou na noite da abertura do festival foi o DJ carioca Renan da Penha. Renan da Penha é responsável por um dos maiores bailes de funk carioca, o Baile da Gaiola. Que isso, bebê? Que isso? Não basta apenas tirar o secretário nacional que cometeu esse absurdo inominável de fazer um discurso nazista. Precisa cair também essa filosofia que ataca a cultura. E enquanto essa filosofia existir, permaneceremos buscando a realização de coisas boas, bonitas e fortes, sem parar, que só a cultura pode proporcionar para a gente defender a democracia e a liberdade de expressão no nosso país. Liberdade. E o Metrópolis termina com imagens dos filmes de Fellini, né? Nesse centenário do cineasta italiano. A gente volta amanhã, logo depois do programa Papo de Mãe. Um beijo.